nesse mundo teríamos problemas e aflições, mas Ele prometeu que estaria sempre do nosso lado. Vamos cantar juntos? Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo mal. Bom dia, queridos. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que nós tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor, tá bom? Primeiro eu quero me justificar, né? Pedir desculpa, me retratar, porque devido a algumas questões de saúde, eu acabei me passando na postagem da aula de vocês na data correta, mas eu corrigi, né, esse incidente e coloquei um avisozinho lá no grupo. Eu espero que você tenha visto e já tenha executado a sua tarefa com êxito, tá? Tá bom? Eu estou falando isso porque a gente sempre grava a aula com antecedência e como eu estou de atestado médico, eu não tive tempo ainda de olhar, de ver a aula, tá? Mas a partir de amanhã eu já vou começar a dar uma olhadinha em todo o material que você respondeu de todas as atividades dos 2 últimos conteúdos, tá bom? Porque graças a Deus minha saúde já está restabelecida, eu já estou bem para a honra e glória de Deus e eu sou muito grata a Deus por isso. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje. Como vocês viram na semana de atividades, nós não fizemos nenhuma atividade para a nota da minha disciplina, porque eu estava de atestado médico, mas não se preocupe, como eu já falei anteriormente. A gente vai fazer alguma coisa para repor, sem trazer nenhum dano para você, nem acarretar trabalho também, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o nosso conteúdo do capítulo 5 ou do capítulo 11 tem como título Aperfeiçoamento Constante. Você já reparou que nós estamos constantemente nos aperfeiçoando em algo? Por exemplo, vamos falar em tecnologias. Tecnologias, deixa eu pensar no assunto, carro. Se a gente parar para analisar, se você olhar assim, vamos pegar um modelo de um carro, um Fusca, por exemplo. Da época em que o Fusca foi criado até os dias atuais, a gente vê que não só esse carro em si, né, esse estilo de carro, mas todos os outros eles foram sendo aperfeiçoados. Todo ano a empresa lança um modelo de carro novo, ou ela aperfeiçoa algo, ou vai ser a direção do carro, ou vai ser o motor do carro, alguma coisa vai estar sendo aperfeiçoada para trazer benefício ao cliente, não só para trazer benefício ao cliente, né? Mas também para que ela tenha fins lucrativos. Bom, no âmbito espiritual também não é diferente. Nós devemos estar constantemente nos aperfeiçoando na presença de Deus. E como isso acontece? Através da santificação. A Bíblia diz que um dos atributos de Deus é a santidade. Ele é santo. E a Bíblia também nos relata que a gente deve nos santificar na presença de Deus. Nós devemos ser santos como Deus é santo. Aí você fala assim, professora, mas não existe ninguém santo, né? Afinal de contas, nós somos pecadores. Você tem razão. Nós não somos santos. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós buscamos a santificação, que é justamente essa mudança de comportamento, esse aperfeiçoamento, entende? É como um degrau. Por exemplo, a ida para o céu, a salvação, é como se fosse uma caminhada. E nessa caminhada você tivesse uma escadaria. E todos os dias que você deixa de fazer algo que desagrada a Deus, é como se você estivesse subindo mais um degrau da sua vida espiritual, entende? Então, a santificação é você buscar aperfeiçoamento no Senhor, transformação e mudança para a sua vida. Só que a gente aprende o seguinte, a transformação e essa mudança, ela causa o quê? Ela provoca o quê? Dor. Por quê? Porque no meio dessa transformação, o que acontece muitas vezes? Nós passamos por momentos difíceis e complicados. E Deus deixa que esses momentos difíceis e complicados cheguem até nós para que a gente possa crescer ou fisicamente ou espiritualmente. Então, muitas vezes nós só nos aproximamos da presença de Deus quando estamos passando por alguma dificuldade. E as dificuldades vêm para que nós possamos aprender alguma coisa e tirar algum proveito e alguma lição dela. Então, crescer causa dor. Até fisicamente falando, a gente sabe que o crescer ele causa dor. Eu tenho um filho de 5 anos, como vocês sabem,
Em alguns momentos à noite, quando ele completou 4 anos, ele acordava na madrugada chorando, dizendo que as pernas estavam doendo, que ele estava sentindo muita dor na perna. E eu ficava muito preocupada. Aí um dia eu procurei a pediatra e falei, o que estava acontecendo? Eu queria saber o que estava acontecendo, porque às vezes ele acordava. Ela disse, na verdade, seu filho está crescendo. Os ossos dele estão em fase de formação, de crescimento. E dói. Então, crescer causa dor literalmente, tanto no âmbito físico quanto no âmbito espiritual. Porque a criança, quando ela está nessa fase de desenvolvimento, que os ossos estão se formando e crescendo, ela sente dor. Incrível, né? No âmbito espiritual também não é diferente. Às vezes nós passamos por algumas dificuldades e por algumas dores, mas essas dores que acontecem, essas situações que acontecem, nos ajudarão a crescer. E esse crescimento espiritual, na verdade, ele vai nos beneficiar, porque ele vai nos dar a oportunidade de sermos pessoas melhores e alcançarmos a salvação através de Jesus Cristo. Então, na página 90 do livro de vocês diz o seguinte, nem todos crescem. Nossa, nem todos crescem, é lamentável. Se a gente for parar para analisar, existem algumas pessoas que têm algumas debilidades genéticas, algumas dificuldades que acabam fazendo com que elas não cresçam, né? E são os anões. Então, assim, isso aí é uma fatalidade física, né? Genética que acontece, as pessoas não conseguirem crescer fisicamente, né? É um problema genético que acontece com as pessoas. Mas no âmbito espiritual, algumas pessoas não crescem porque elas tomam a decisão de não buscarem a perfeição através de Jesus. E isso é triste e lamentável, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos ser humildes. O cristão, ele deve ser humilde. Ele deve estar buscando esse aperfeiçoamento constante, mas de forma humilde. Não porque ele é o melhor. Por que ele diz essa frase que nem todos crescem? Porque algumas pessoas, o que é que as pessoas fazem? Tem pessoas que se acham melhor do que o outro. Eu sou o cristão mais certo porque eu tenho uma atitude desse jeito, eu faço isso, eu faço aquilo. Na verdade, o nosso espelho deve ser Jesus Cristo e nós não devemos estar preocupados com o que A ou B faz, ou a minha atitude não deve ser diferente porque eu quero me mostrar para alguém, ou porque eu quero ser melhor do que alguém, mas porque eu quero ser semelhante a Jesus. Esse aperfeiçoamento ele deve acontecer porque eu estou em busca de ser semelhante a Deus. Eu quero ser semelhante a Ele. E por conta disso, eu quero ser uma pessoa diferente. Então, na página 91 do livro de vocês, ele diz assim, ó. A conversão significa aceitar a Cristo como Salvador pessoal. E a santificação é a obra de melhorias e reformas que Ele faz em nossa vida. Pronto. Ser santificado é você permitir que Jesus faça reforma na sua vida. É como se Ele fosse limpando, tirando tudo que não pertence a Ele, tá? Da sua vida, tudo que não faz bem para você, tudo que não te permite crescer, Ele vai tirando da sua vida. Mas Ele só vai fazer isso com a sua permissão, porque Deus, Ele não invade a sua vida assim, eu quero tirar isso da vida de Simone, eu vou tirar e acabou. Ele só vai tirar alguma coisa da minha vida se eu permitir. Ele só vai fazer alguma transformação em mim se eu permitir que Ele faça essa transformação. Então, que tenhamos um dia na presença do Senhor, refletindo a respeito do que nós aprendemos hoje. Que nós estamos em constante aperfeiçoamento, mas que esse aperfeiçoamento espiritual, ele não vai acontecer exclusivamente pela vontade de Deus. Ele precisa da minha permissão para fazer as mudanças necessárias, para fazer a reforma no meu corpo, na minha mente, no meu coração. Se eu não permitir que Ele faça essas alterações, elas não acontecerão. Então, que eu e você permita, né, que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossa vida para que nós possamos ser moldados e transformados pelo Senhor, tá bom? Tenha um dia abençoado na presença de Deus mais uma vez, é o que eu te desejo. Um beijo no coração de vocês, estou morrendo de saudade. Até a próxima aula.